Vamos para a simbologia dos tipos de aterramento e qual o seu significado. Primeiro, para definir qual é o aterramento, você precisa conhecer essa simbologia. Na classificação dos esquemas de aterramento é utilizado a seguinte simbologia. A primeira letra, no caso aqui o T, ou vai estar o T ou vai estar o I, a primeira letra indica a situação de alimentação em relação à terra, sendo a letra T um ponto diretamente aterrado, e a letra I, que representa a isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de impedância. A segunda letra indica a situação das massas da instalação elétrica em relação à terra, sendo a letra T, a segunda, as massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto da alimentação, ou a letra N, que indica as massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado. Em corrente alternada, o ponto aterrado é normalmente o neutro. As outras letras que virão a seguir representam a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Pode ser a letra S, que representa as funções de neutro e de proteção assegurados por condutores distintos, ou a letra C, que significa dizer que as funções de neutro e de proteção combinados em um único condutor. Aí se chamará o condutor PEN, proteção e neutro. Vejo aqui, nesse caso, primeira letra I, segunda letra T. Simbologia dos tipos de aterramento e qual o seu significado. As figuras que serão vistas devem ser interpretadas de forma genérica. Elas utilizam como exemplo sistemas trifásicos, representados por L1, L2 e L3. As massas indicadas não simbolizam um único, mas sim qualquer número de equipamentos elétricos. E além disso, as figuras não devem ser vistas com conotação espacial restrita, certo? Deve-se notar nesse particular que, como uma mesma instalação pode eventualmente abranger mais de uma edificação, as massas devem necessariamente compartilhar o mesmo eletrodo de aterramento, se pertencentes a uma mesma edificação, mas podem, em princípio, estar ligadas a eletrodos de aterramentos distintos, se situadas em diferentes edificações, com cada grupo de massas associado ao eletrodo de aterramento da respectiva. Vejam aqui ao lado a simbologia do aterramento. Isso é importante na hora que você estiver com o projeto na mão. Qual é o teu trabalho? Que tipo de trabalho? O que representa cada simbologia? Isso é uma norma, será sempre dessas formas. Condutor neutro, condutor de proteção, condutor combinando as funções de neutro e proteção, que é o PEN, né? Condutor de proteção PE, condutor de neutro e proteção PEN, né? Então vamos seguindo aqui, ó.
Vamos seguindo aqui, tá? Eu vou ajeitando aqui a tela para ficar mais. Também serão utilizados os seguintes símbolos do condutor neutro, condutor de proteção e condutor combinado com as funções de neutro e proteção, como nós vimos aqui anteriormente, certo? Agora, falado tudo isso, qual é o tipo de aterramento mais viável, então? Isso é difícil de determinar. Qual esquema de aterramento é melhor para ser utilizado, pois cada um possui sua singularidade. Mesmo os que eu já disse que não recomendo, por quando eu penso no quê? Numa residencial, numa predial. Mas se eu falar em indústrias, se eu falar em hospitais, então aqueles irrecomendáveis são altamente recomendáveis. Você tem que ver o que no seu projeto? Eu vou fazer tal coisa, tal obra, tal instalação, e entre esses você vai escolher o que se adequa melhor a você, certo? Então, como está escrito, ó, mas existe, via de regra, 3 observações que facilitam a escolha, priorizando sistemas em que o aterramento seja individual nas circunstâncias em que ele for aplicável. Veja, pode também existir o quê? Num hospital, você ter que fazer 2 ou 3 ou até mesmo 4 esquemas de aterramentos diferentes em um mesmo prédio, ok? Em primeiro lugar, deve-se optar pelo tipo de aterramento TT, aquele primeiro lá que eu falei, que é o mais aconselhável de todos, sempre que possível. Mas caso não seja possível utilizar o sistema anterior, o TT, por razões operacionais e de ordem estrutural do ambiente, deve-se optar pelo tipo de aterramento TNS, com ressalvas, ok? Não esqueçam do que nós falamos aqui em cima, tá? Esse aqui, ó, né? O IT, tá? O IT, o IT com impedância, certo? Então cada um vai ser para uma situação especial. Tipo de aterramento IT, sem aterramento de alimentação. No esquema anterior, vimos a representação gráfica do esquema de aterramento IT com alimentação aterrada através da impedância. Agora temos um aterramento isolado, sem aterramento de alimentação. Nestes sistemas, o neutro pode ser ou não distribuído pela instalação, sendo obrigatório a utilização de dispositivo supervisor de isolamento, o DSI, com alerta sonoro e visual. Esse tipo de aterramento é recomendado onde é indispensável a continuidade do serviço, como em hospitais e indústrias, ok? Então, hospitais, indústrias, né? Como há muitos cortes onde o neutro não pode ser distribuído pela instalação, aí vai ser obrigatório esse aterramento. Veja aqui o esquema, ó. Sempre vai haver a proteção, o aterramento individual das massas, ok? E o agradecimento também ao pessoal da Viverde Elétrica, né? Compartilhando o conhecimento que usei muito do estudo deles para levar a vocês
mais conhecimento, ok?